Sodoma e Gomorra são citadas há milênios como símbolos máximos de destruição divina, mas poucas pessoas realmente compreendem o que levou essas cidades ao seu fim. Ao longo do tempo, a narrativa foi simplificada e até distorcida, reduzida a uma única ideia repetida sem contexto. Porém, quando o texto bíblico é analisado com atenção, o motivo por trás da destruição se revela muito mais profundo, complexo e moral. A história não começa com fogo do céu, mas com uma sociedade inteira corrompida em seus valores, onde a injustiça, a violência e o desprezo pelo próximo se tornaram normais. O relato bíblico mostra que Deus não age de forma impulsiva, mas observa, avalia e julga com base em um conjunto de atitudes contínuas. Antes da destruição, há advertências, diálogos e até intercessão, revelando que o julgamento veio apenas quando não restava mais arrependimento possível. Ao contrário do que muitos acreditam, o verdadeiro problema de Sodoma e Gomorra não se limitava a um único tipo de pecado. O próprio livro de Ezequiel esclarece essa questão ao afirmar que o pecado dessas cidades incluía soberba, fartura de pão, prosperidade despreocupada e a completa indiferença para com o pobre e o necessitado. Era uma sociedade rica, mas cruel, abundante, porém egoísta. A injustiça social era tão enraizada que os vulneráveis não tinham voz nem proteção. O pecado coletivo se manifestava na ausência de compaixão, na normalização da violência e na rejeição consciente de qualquer limite moral. O que Deus condena não é apenas um ato isolado, mas um estilo de vida inteiro baseado na exploração, na opressão e no desprezo pela dignidade humana. A narrativa de Gênesis revela que o clamor contra Sodoma e Gomorra havia subido até Deus, indicando que as injustiças cometidas ali eram constantes e gritantes. Isso significa que não se tratava de falhas individuais escondidas, mas de uma corrupção visível, pública e institucionalizada. A cidade havia se tornado um ambiente hostil até para estrangeiros, como demonstrado na tentativa violenta contra os visitantes recebidos por Ló. A hospitalidade, um valor sagrado no mundo antigo, havia sido substituída pela brutalidade, quando uma sociedade perde a capacidade de acolher, proteger e respeitar o outro. Ela já iniciou seu próprio colapso moral. A Bíblia apresenta esse comportamento como um sinal claro de que Sodoma havia ultrapassado limites irreversíveis. Outro ponto central dessa história é a paciência divina demonstrada antes da destruição. Deus dialoga com Abraão e aceita considerar poupar as cidades caso houvesse um número mínimo de justos nelas. Esse detalhe revela que o julgamento não foi precipitado, mas resultado da ausência quase total de pessoas comprometidas com a justiça. Nem mesmo 10 justos foram encontrados. Isso mostra que Sodoma e Gomorra não caíram por ignorância, mas por escolha contínua pelo mal. A destruição não surge como castigo arbitrário, mas como consequência de uma sociedade que rejeitou repetidamente qualquer possibilidade de mudança. A misericórdia foi oferecida, mas não houve resposta coletiva. A queda dessas cidades também funciona como um alerta histórico e espiritual. A Bíblia usa Sodoma e Gomorra como exemplo para outras gerações, não apenas pelo tipo de pecado, mas pelo padrão de comportamento social. Sempre que uma sociedade se torna arrogante, insensível à dor do outro, violenta em suas práticas e resistente à correção, ela se aproxima do mesmo destino. O fogo que caiu do céu simboliza o fim inevitável de um sistema apodrecido por dentro. Não é apenas um evento do passado, mas uma advertência contínua sobre as consequências da injustiça institucionalizada e da perda total de valores éticos. Portanto, o verdadeiro motivo por trás da destruição de Sodoma e Gomorra não foi um único erro, mas a soma de escolhas morais erradas mantidas ao longo do tempo. Foi a recusa em proteger o fraco, a normalização da violência, o orgulho coletivo e a rejeição consciente da justiça. A história não fala apenas de cidades antigas, mas de princípios eternos. Ela mostra que quando a maldade deixa de causar indignação e passa a ser celebrada, o colapso se torna apenas uma questão de tempo. Sodoma e Gomorra não foram destruídas apenas por aquilo que faziam, mas por aquilo que se tornaram.